A cada 4 ou 5 anos, milhares de cabo-verdianos vão às urnas de forma democrática eleger os seus representantes. Daí, o eleitor tem em suas mãos um importante instrumento de mudança política e social, o voto. O voto é uma arma muito poderosa porque trata-se do exercício da cidadania por parte de cada cidadão. O cidadão, ele tem o dever de votar. Esse dever de votar é um dever que o faz com que ele pronuncie sobre a condução do seu país. Se ele tem essa capacidade, esse dever de se pronunciar sobre a condução do seu país, ele tem que estar sempre na linha de frente, não esperando ser pressionado por ninguém, mas sim tomando a sua própria iniciativa de ir lá depositar o seu voto, que é uma arma poderosíssima que ele tem e que o capacita a reclamar, a exigir alguma coisa depois, porque ele contribuiu, ele participou na tomada de decisão da condução do seu país. Uma das frases mais ouvidas em época de eleições é: faça um voto consciente. Mas afinal, o que é um voto consciente? Qual seria a sua fórmula? O voto consciente é aquele voto em que o eleitor tem informações objetivas, informações claras sobre em quem vai votar, no sujeito em quem ele vai votar. E ele sabe das demandas que tem, sabe dos objetivos que quer alcançar, que quer atingir e sem ser coagido por ninguém. Ele age da sua livre e espontânea vontade, munido das informações objetivas, concretas que ele tem a respeito de uma determinada candidatura ou de um determinado candidato. Diante da liberdade e da igualdade no exercício da soberania popular, é fundamental que o voto seja consciente, diz Henrique Varela, sustentando que esse é um fator predominante para que se alcance um resultado satisfatório no pleito e, consequentemente, a mudança na democracia. Sendo um voto consciente, o indivíduo eleitor age autonomamente. Ele não é teleguiado, ele não é comandado e não recebe indicação de ninguém em relação ao seu sentido de voto. E a democracia deve funcionar com eleitores que têm essa consciência clara, essa consciência sem ser coagido por ninguém, porque o voto é livre, em sendo livre, deve ser exercido em consciência, para que o eleitor depois fique com a sua consciência tranquila. Num país com debilidades estruturais, como é o caso de Cabo Verde, onde o nível de pobreza é gritante, ter uma atitude consciente, expõe Henrique Varela, é um grande desafio. Sabendo da fragilidade do eleitor, querendo amealhar o voto, então tendo os recursos e o eleitor, ele na fragilidade que passa, na dificuldade que está sofrendo, é claro que sente-se muitas vezes tentado em receber uma ou outra oferta que parte de um ou outro político sem escrúpulo. E nós temos muitos desses tipos. E isso é um perigo para a democracia, porque o eleitor quase que é tratado como que uma mercadoria. Uma prática que só pode ser evitada, sustenta o sociólogo, com a aposta na educação do cidadão. Porque a educação é a chave de tudo. A educação domestica o cidadão, orienta, prepara, forma o cidadão. E um cidadão formado, um cidadão educado, orientado, ele dirige essa sua orientação para uma educação cidadã. E essa educação cidadã vai fazer com que ele exerça a sua cidadania de forma plena e de forma consciente. Em 2016, Cabo Verde tinha proposto pôr em discussão uma revisão do Código Eleitoral de forma a ultrapassar algumas fraquezas do sistema e estudar a introdução dos votos obrigatório e eletrónico, o que, no entender do sociólogo, deveria ser obrigatório, mas em partes. Porque nota-se muita apatia por parte de muitos eleitores que têm alguma indiferença, dizendo, por exemplo, que não votam em ninguém, mas esses eleitores que normalmente apresentam essa indiferença e essa apatia são aqueles que mais reclamam, são aqueles que mais exigem depois. Então, seria bom que todos fossem obrigados a exercer esse direito do voto, que é um dever que o cidadão eleitor tem, de ir às urnas. Ele pode ir às urnas e votar então em branco,
ou anular o seu voto. Mas só o facto de sair de casa, deslocar-se até uma assembleia de voto, isso já é um ato de cidadania. Apesar dos ganhos, a democracia cabo-verdiana não está consolidada, diz Henrique Varela, que conclui dizendo que esta apresenta algumas deficiências, o que é necessário cultivar uma cultura democrática no seio da sociedade civil para o seu aprofundamento.